Sejam bem-vindos ao YPO-Cast Líderes Extraordinários. Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado. Acho que, seguindo as estatísticas, para eu estar aqui, eu faço parte de 0,0000001% daqueles que, sei lá, nunca passou pela minha cabeça estar aqui. Principalmente nesse prédio em São Paulo. Enfim, aí volto aonde eu nasci. Eu nasci numa periferia de Belo Horizonte. Éramos 12 pessoas numa casa, 3 cômodos, né? Cozinha, quarto e sala e o banheiro. Éramos 12 pessoas num quarto só, então você imagina como é que eram as pessoas. A gente era muito unido, né? Não tinha muito espaço, então você tinha que ser unido. Eu dormi na mesma cama com a minha mãe até meus 13 anos de idade. Foi quando a gente se mudou para uma outra casa, e aí nessa outra casa já tinha mais espaço, e a tia foi casando. E aí foi dando mais espaço em casa, foi sobrando cama. Mas desde pequeno eu aprendi isso. E assim, como todo menino de periferia, todo menino pobre, vamos dizer assim, meu sonho era ser jogador de futebol. Já dizia Racionais, MCs. E eu tentei pra caramba ser jogador de futebol. E desde criança era meu sonho. Eu perdi meu pai aos 3 anos de idade. Ele morreu de um acidente de carro. Então eu cresci só com a minha mãe e a família da minha mãe. Então minha mãe era meu pai, mãe, então assim, minha família tinha que trabalhar para pagar o aluguel, por sustento em casa, então eu vivia na rua. Eu cresci mesmo jogando bola na rua, brincando, moleque, pulando muro, roubando fruta, fazia isso mesmo. E aí a gente se mudou do bairro onde eu nasci, no Concórdia, aos 4 anos, e quando eu mudei, eu lembro que eu cheguei na rua, no caminhão do meu tio. E, assim, caminhão emprestado, obviamente, não é do meu tio, só para não acharem que meu tio tinha um caminhão, né? Não tinha como, era impossível. Eu cheguei no dia para onde a gente foi mudar e os meninos na rua estavam jogando bola. E eu fiquei super feliz, porque antes eu morava num morro, e aí eu passei a morar num lugar reto, e que as pessoas jogavam bola na rua. Foi um êxtase para mim, aquilo ali foi uma maravilha. Então eu já fiquei feliz de mudar naquele lugar. E eu vi que a galera jogava muito futebol ali, gostava muito, então eu comecei a jogar e aos 8 anos de idade eu entrei para um time que chama São Bernardo, no bairro São Bernardo, lá em BH, uma favela também, uma comunidade. E eu comecei a jogar lá para ser jogador de futebol profissional. E eu queria muito ser jogador, e eu era bom naquela época, acreditava eu, né? Enfim, não sei o que pode ser considerado bom, mas eu queria jogar muito, assim, ser profissional. Então eu comecei a treinar muito, e para treinar eu precisava ir para o campo. Aí eu precisava pedir carona por os amigos, e eu precisava de comprar coisa, minha mãe não tinha dinheiro para me dar as coisas. Então eu queria uma chuteira, queria uma caneleira, queria um meião, queria poder ir de bicicleta no treino, porque eu estava cansado de andar uns 5 km para poder jogar. E eu comecei a ver que minha mãe não tinha dinheiro. E aí eu comecei a falar, eu preciso dar um jeito aqui de ganhar dinheiro, porque eu quero comprar as coisas. E aí minha mãe fazia, na época, bombom. E aí ela começou a fazer bombom para eu vender na escola. Então eu pegava a minha mochila, colocava uma vasilhinha de sorvete e enchia ela de bombom de morango e ia vender na escola. E assim começou a minha carreira, talvez, empreendedora. Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.